Meu nome é Selma, mas uso o pseudônimo de Selma Harry. Minha trajetória começou a mudar significativamente quando comecei a ter experiências intensas e profundas de projeção astral. No início de 2022, sou antropóloga, cientista social interdisciplinar e educadora. Quando essas experiências começaram, fiquei bastante confusa, pois meu background é fortemente embasado em uma perspectiva científica. A primeira experiência de projeção astral que tive ocorreu enquanto eu morava em Hong Kong, após uma pequena viagem pelo Sudeste Asiático. Eu tinha visitado o Vietnã, o Camboja e a China continental. Naquele momento, não sabia que minha atração por essas regiões estava relacionada a vidas passadas na atual China. Acredito que minha experiência começou em Hong Kong, porque eu estava passando por um período extremamente difícil, sentindo-me completamente sozinha e um pouco cansada de viajar. Essa foi a primeira vez, desde que comecei a viajar sozinha e a explorar outros países aos 25 anos, que me senti verdadeiramente solitária. Isso aconteceu por volta dos meus 32, 33 anos. Havia circunstâncias que possibilitaram essa experiência para mim, e embora sempre existam fatores externos que facilitam tais eventos, sinto que houve também uma mudança de energia que permitiu que o véu caísse para muitos de nós, possibilitando essas lembranças. Lembro-me vividamente da minha primeira experiência de projeção astral. Fui para a cama e, de repente, me vi em uma cidade. Agora sei que essa cidade astral estava localizada na mesma região onde eu estava fisicamente, mas no plano astral. Segundo minhas experiências, cada cidade do mundo possui sua correspondente no campo astral. Fui para uma cidade astral que parecia muito asiática, condizente com o fato de eu estar em Hong Kong. O mais interessante foi que entrei em uma cidade astral que ficava mais próxima da Índia. Nessa experiência, me vi vestida como uma senhora indiana, com uma longa trança e um tipo de sari, que parecia uma versão astral desse traje tradicional. Comecei a compreender e a ver muitas pessoas do outro lado, e percebi que muitas delas pareciam alienígenas ou extraterrestres, como os chamamos aqui. No entanto, a maioria dos contatos que tive durante minhas experiências de projeção astral foram com humanos, pessoas que se pareciam muito conosco, mas que vinham de outros planetas. Uma das experiências que vivi foi a de voar ou cair. Literalmente me vi caindo, voando pelo espaço, descendo pela toca do coelho, passando por um buraco de minhoca até chegar a outro planeta. A estratosfera foi uma das muitas vivências que tive, e com o tempo, comecei a compreender que através dessa experiência, pude perceber que todo planeta possui uma camada externa, uma camada astral. Muitos antropólogos e pessoas que estudam a ciência espiritual atualmente mencionam isso como a quarta dimensão, ou dimensões que a física quântica agora aborda, como o conceito de multidimensionalidade, a quinta dimensão e outras. Para manter a explicação simples e não excessivamente científica, porque é fácil se perder em tantas teorias e poucas certezas, eu chamo essa camada de camada astral, onde se encontram as almas do planeta, a consciência que habita as unidades de consciência desse planeta, ou mônadas. Refiro-me a essa mônada da consciência como o que um espiritualista chamaria de alma. Nessas viagens, eu caía na estratosfera desse planeta, a camada externa, e iniciava conversas e discussões com essas almas que ali habitavam. Essas entidades me mostravam muitas coisas, e eu participava de várias discussões com elas. Lembro-me especialmente de visitar exoplanetas onde as pessoas se pareciam muito conosco. Algo que me surpreendeu nessas experiências é que nesses outros planetas não encontrei a diversidade étnica que temos aqui na Terra.
Isso me pegou desprevenida, pois no nosso planeta temos uma grande variedade de etnias: africanos, asiáticos, europeus, entre outros. Nos outros planetas parecia tudo mais homogêneo, sem a identidade étnica que possuímos aqui. Isso me ensinou algo realmente importante sobre como nossa experiência na Terra é única e complexa. Em um planeta, todos pareciam caucasianos europeus. Em outro, todos tinham cabelos escuros, sem loiras. Em outro, todos tinham pele marrom, mas com narizes de formato triangular, como um sino de cabeça para baixo. Essas pessoas, em geral, não gostavam muito de mim, pois perceberam que eu era uma alienígena. Eram civilizações muito avançadas e ficavam assustadas ao me ver. Lembro-me de ficar curiosa sobre essas civilizações que eram mais evoluídas que nós e sabiam até quem eu era. Em certo momento, encontrei um homem em uma cafeteria do seu planeta. Na quarta dimensão, tendemos a imitar o que temos em nossos planetas, como cafeterias e restaurantes. Estou chamando de cafeteria, mas na verdade era mais um local comunitário. Eles não usavam moeda e viviam em comunidades onde alguns cozinhavam num dia e outros no dia seguinte. Todos compartilhavam as tarefas, vivendo de maneira comunitária, similar ao que fazemos em nossas famílias. Essas comunidades dividiam as tarefas e organizavam-se de forma que todos participassem. Em um desses momentos, estava conversando com um homem, enquanto pessoas ao nosso redor comiam e bebiam algo semelhante ao café. Eu tentava explicar a ele que vinha da Terra, mas ele respondeu de forma arrogante, dizendo que já sabia. Embora fossem mais evoluídos do que nós, não eram exatamente monges budistas. É sempre fascinante observar os diversos estágios de evolução dessas espécies. Isso me faz pensar: eu conheço vocês, ainda possuem recursos financeiros. Ele estava rindo como se eu não estivesse envolvida, e eu me recordo de ter pensado: sim, eu sei, ainda temos guerras, fome e outras dificuldades. Ele parecia relaxado, embora não pudesse deixar de ser um pouco arrogante sobre isso. No entanto, não havia maldade em sua atitude, apenas um senso de importância exagerada. Sim, ainda estamos em um estágio relativamente pouco evoluído na Terra, em comparação com eles. O lugar era simplesmente maravilhoso. Um planeta incrivelmente verde, onde as pessoas viviam em harmonia perfeita com a natureza. Posso afirmar que essa civilização tinha uma mentalidade de quinta dimensão. Algumas pessoas perguntam se, para ascender à quinta dimensão, precisamos abandonar nossos corpos físicos. De certa forma, sim, pois a consciência inteira se desloca para a quinta dimensão. No entanto, quando falamos sobre a ascensão dos planetas, isso não significa que a Terra se elevará ao astral da quinta dimensão. A transformação acontece dentro de nós. É nossa mentalidade que evolui para a vibração da quinta dimensão. Quando o planeta Terra ascender para a quinta dimensão, não nos tornaremos apenas espíritos, conscientemente, não fisicamente. Nossa mentalidade é que se alinhará à vibração da quinta dimensão, com conceitos como sustentabilidade, vida comunitária e convivência em um paradigma socioeconômico em harmonia com o meio ambiente. Na quinta dimensão, a vida é paralela, sem passado, presente ou futuro. Na quarta dimensão, ainda há alguma linearidade, mas na quinta dimensão, o tempo como o conhecemos não existe. Quanto à origem desses extraterrestres, devo admitir que não tenho certeza absoluta. Contudo, sinto que conheci suas mônadas de consciência e suas almas, o que poderia situá-los entre a quarta e a quinta dimensões. Talvez eu tenha encontrado seres de dimensões ainda superiores, mas não saberia dizer exatamente quais, pois não perguntei. Em algumas experiências, pude sentir de forma muito tangível que estava interagindo com consciências realmente avançadas, civilizações desenvolvidas,
e seres que provavelmente eram astrais e não físicos. Esses seres estariam nas dimensões superiores. Curiosamente, o número 7 tem aparecido para mim frequentemente desde essas experiências, como se alguém estivesse me enviando informações diretamente. Desde 2012, comecei a ter essas experiências de forma mais intensa, embora já tivesse tido algumas antes, mas não dessa maneira. Estou recebendo o número 7, o que me faz pensar que alguns dos seres com quem entrei em contato, ou mesmo as pessoas com quem conversei, podem ser da 7ª dimensão. Estou falando de uma consciência extraordinária, onde a comunicação ocorre de forma telepática. Na verdade, a partir da 4ª dimensão, a comunicação telepática é possível. Tanto com alguns tipos de consciência, a energia é tão diferente que a vibração deles é quase hipnótica. Ainda estou assimilando tudo isso, mas sou extremamente curiosa. Então continuo fazendo todo tipo de perguntas. Curiosamente, não perguntei de que dimensão eram, mas quando mencionaram Saturno, pensei: Saturno não é habitado. Em vez de permitir que eles me dessem mais informações, comecei a questionar intensamente, pensando: espere um minuto, Saturno não é habitado, mas talvez você seja de outra dimensão de Saturno. A senhora com quem eu falava sorriu como se dissesse: você entendeu. Eles estavam tentando me dizer que eram de Saturno, mas não do Saturno tridimensional, e sim de uma dimensão superior. E novamente recebi o número 7, o que me leva a acreditar que eles poderiam ser da 7ª dimensão. Consegui juntar muitas peças enquanto narro essas experiências e sinto que é o espírito, ou talvez meus mentores de luz, transmitindo informações para mim desde que comecei a ter essas experiências. Quando me conecto com a energia de alguém, obtenho informações detalhadas sobre a vida dessa pessoa, o que às vezes me assusta. Isso começou a acontecer desde 2012. Agora que estou mais familiarizada com essas experiências e com a ideia de dimensões superiores, a 7ª dimensão parece fazer sentido. Esse casal específico com quem tive contato me apresentou ao filho deles. Quando vi o filho, notei algo muito interessante sobre essas pessoas. A pele deles era extremamente grossa, de uma maneira que nunca vi em humanos. Não se parecia com a pele de nenhuma etnia da Terra. Era tão incrivelmente grossa que parecia mármore, e a cor também era semelhante a mármore. Mas não eram caucasianos como os da Terra, eram brancos como mármore. Para mim, isso foi muito impressionante. Em um momento, toquei o braço de um deles, e a pele era tão espessa que parecia inacreditável. Eles se pareciam muito com humanos, mas ao mesmo tempo eram muito diferentes. Havia uma densidade perceptível na pele deles, como se houvesse um grau de densidade, mas ao mesmo tempo eles eram muito astrais, como corpos astrais densos, se posso descrever assim. É muito difícil encontrar palavras para descrever essas experiências e as coisas que vejo do outro lado. Então sim, definitivamente vi seres de dimensões superiores. Iniciei minha jornada de pesquisa como a pesquisadora que sou e precisei começar do básico. Então, não apenas investiguei a ciência, mas também comecei a fazer anotações detalhadas sobre o que a física quântica dizia a respeito da consciência. Descobri que já existe um subcampo específico da física quântica denominado campo da consciência ou ciência da consciência, que tem sido reconhecido nas últimas décadas. Muitas pessoas ainda desconhecem isso, mas é um campo científico legítimo atualmente. Além disso, me aventurei pela filosofia da nova era. Tive que me entregar a essa investigação. E durante minha busca, encontrei um livro chamado Alquimia das 9 Dimensões, de Barbara Hand-Clough, que foi publicado nos anos 90. Acredito que a primeira edição seja de 1993. Nesta obra, a autora descreve 12 dimensões. Bárbara, uma antropóloga assim como eu, é
É extremamente disciplinada e interdisciplinar. Encontrei muitas semelhanças entre nós. Em suas pesquisas, ela utilizou projeção astral e entrevistas com xamãs e tribos indígenas norte-americanas para compreender que existem 12 dimensões. Muitos curandeiros antigos e xamãs de diversas culturas ao redor do mundo mencionam a existência de dimensões, geralmente entre 11 e 12. Para mim, fez sentido ler Alquimia das 9 Dimensões, pois Bárbara explica que a maioria de nós consegue perceber até a 9ª dimensão. As 11ª e 12ª dimensões são descritas como as dimensões de Deus ou do Criador, a origem de tudo. Ela descreve como cada universo possui seu próprio Criador, e é fascinante que ela use esses termos. Há muitos universos. Estou refletindo enquanto leio o livro e percebo que a física quântica, através da teoria das cordas e da teoria M, também começa a abordar a possibilidade de múltiplos universos, o que chamamos de multidimensionalidade. Bárbara afirma que cada universo tem um criador, uma fonte, e há uma fonte por trás de cada uma delas, formando um encadeamento que parece não ter fim. Nunca explorei profundamente essas questões e procuro me ater ao que vivenciei pessoalmente para não enlouquecer completamente enquanto mergulho na toca do coelho. Uma vez que você começa a ter essas experiências, é necessário praticar muito aterramento. Enquanto estou conectada ao quanto e obtendo todas essas vivências astrais, preciso me ancorar para não me perder. O que acontece após a morte é que vamos para outras dimensões. Antes de retornar a esta realidade, essa é a soma total, mas varia de pessoa para pessoa. O destino após a morte não é simples e definitivamente existe um processo implementado pelas esferas de luz e pelos mestres ascensionados que cuidam de nós. As pessoas precisam compreender que não estamos sozinhos nesta jornada. Não poderíamos estar aqui na densidade sem uma equipe trabalhando conosco. Durante minhas experiências em Hong Kong, lembro-me de sentir solidão, mas o espírito queria me mostrar que eu não estava só. Estamos rodeados por muitas vivências e podemos nos comunicar com outras entidades e visitar outros planetas. Após a morte, abandonamos o corpo e, geralmente, se não estivermos com uma vibração muito densa, podemos ver membros de nossa família astral ao nosso redor. Algumas pessoas, durante experiências de quase morte, descrevem esses seres como anjos ou parentes falecidos que ajudam na transição para outra dimensão. Em minha experiência, percebi que vamos a muitas dessas cidades astrais. Essas cidades de luz que visito durante meus sonhos são locais onde passamos um tempo entre vidas. Por exemplo, uma vez visitei uma cidade astral que parecia uma Índia celestial, uma Índia mogol. Era absolutamente linda e deslumbrante como uma Índia celestial. A Índia física parece ser apenas uma projeção dessa realidade celestial. Aparentemente, visito esse lugar com frequência entre as vidas. Você pode se dirigir para uma cidade astral de sua escolha, um lugar onde já esteve antes ou um novo local, dependendo de alguma nova lição que precisa aprender. Estamos em constante aprendizado, tanto aqui quanto lá. A concepção cristã sugere que você vai para o céu ou para o inferno após a morte. Isso não está muito longe da realidade, mas é uma visão simplificada. Na verdade, é um processo mais complexo e menos dicotômico. Quando os cristãos mencionam o céu, eles se referem a cidades de luz astral que parecem celestiais, incrivelmente belas e pacíficas. Ao chegar nesses lugares, você realiza algumas atividades para descansar desta experiência densa. Todos nós precisamos de um descanso após essa jornada, certo? No entanto, também há aprendizado envolvido. Compreendi que essas cidades astrais possuem locais como esses, mas não são escolas com horários rígidos.
Você frequenta esses lugares no seu próprio ritmo, participando de aulas e outras atividades. Essas colônias astrais são semelhantes às nossas vidas na Terra, mas sem a densidade e a negatividade, pois lá somos corpos astrais. A principal diferença é a ausência de peso físico. Há hospitais de energia onde você é curado energeticamente por mentores de luz, almas que alcançaram um nível mais elevado de consciência e desenvolveram habilidades de cura. Essas almas curadoras, quando estão no reino astral, continuam a exercer seu papel de curadoras, assim como fazem na Terra. Entendi que podemos acessar essas cidades astrais a partir da 5ª dimensão, às vezes da 6ª ou até da 7ª, dependendo do nosso nível de consciência. A maioria dessas cidades está na 5ª dimensão, porque se alinha melhor com o nosso nível de consciência atual, já que ainda não estamos prontos para dimensões mais elevadas, enquanto experimentamos a 3ª dimensão. Nessas regiões astrais, nos curamos, descansamos e aprendemos sobre o futuro da humanidade. Na 5ª dimensão, o tempo deixa de existir de forma linear como o conhecemos aqui. É mais como uma nuvem de computador onde podemos acessar qualquer período de tempo que desejarmos. Por exemplo, posso revisitar uma vida que tive nos anos 1500 na Europa, depois observar uma vida que tive nos anos 1800 na África e em seguida uma vida que tive no século 17 na China como uma vidente. Isso é possível porque na 5ª dimensão podemos avançar e retroceder no tempo, tendo acesso a todos esses arquivos. É uma experiência bastante estranha, pois não é como na Terra. No entanto, ver o futuro na 5ª dimensão não significa que ele esteja gravado em pedra. Em uma vida passada, fui uma vidente na China, o que explica minha conexão inexplicável com a Ásia nesta vida. Morei em uma cidade onde parecia ser a única estrangeira, e essa atração pela China é devido a essa vida passada como vidente. Além disso, estudo símbolos e o I Ching, um sistema de adivinhação chinês, e sinto uma familiaridade inexplicável com eles. A vidente em mim permanece presente, pois leio cartas de tarô desde os meus 20 anos, muito antes de conhecer essa vida passada. Também fui cientista e neoterrorista em vidas passadas, o que me leva a buscar um equilíbrio entre essas experiências na vida atual. A verdade está na união dessas duas facetas. A vidente em mim diz que o futuro não está predeterminado. Qualquer sistema de adivinhação, seja tarô ou outro, ensina que o futuro não está fixo, pois ele depende do nosso livre-arbítrio. Se você decidir fazer algo hoje, mesmo que não tenha planejado isso ontem, inevitavelmente alterará seu futuro. Essa mudança é simples assim. Quando consultamos cartomantes como leitores de tarô e perguntamos sobre o futuro, como se vamos casar, frequentemente recebemos essa pergunta. Um leitor de tarô sério, por exemplo, abordará a questão de maneira pragmática, dizendo: vamos ler para o próximo ano e ver se você encontrará alguém. Isso porque não se pode prever o resto da vida, já que o futuro não está gravado em pedra. Contudo, o futuro próximo pode ser adivinhado com alguma precisão, desde que não se faça nada que o mude. Um verdadeiro leitor de cartas conversará com você dessa forma. Uma cartomante séria usará um prazo específico, seja qual for o oráculo, ossos, xícaras de café ou cartas de tarô. Esses oráculos contêm verdades, como pude perceber do outro lado. Quando lidamos com cartas de tarô, ossos ou xícaras de café, há um padrão de energia em jogo. Seus guias espirituais manipulam essa energia para que você tire a carta certa, revelando o que acontecerá nos próximos 6 meses ou no próximo ano. Assim, o futuro depende do seu livre-arbítrio. Nas minhas visões futuras, vejo o planeta ascendendo para a 5ª dimensão, tornando-se um corpo regenerado.
a Terra como um planeta regenerador, recuperando-se de eventos passados. Em muitas das minhas vidas futuras, a população diminuiu substancialmente. Isso ocorre porque almas de densidade mais baixa serão expulsas e não poderão mais reencarnar aqui, pois não estarão alinhadas com a vibração de um planeta regenerado e ascendido. Essas almas terão que continuar suas experiências densas de terceira dimensão em outro lugar. Esse é um assunto para outro vídeo, mas é por isso que a população da Terra diminuirá consideravelmente no futuro. Apenas almas compatíveis com a quinta dimensão permanecerão. Perguntei ao espírito por que vejo o planeta quase como se estivesse começando de novo, com novas sociedades surgindo, tão diferentes. Vejo um planeta focado em ciência e tecnologia, com seres humanos futuramente dedicados à ciência, tecnologia, artes, cultura e música. Primeiro a ciência e a tecnologia, seguidas pelas artes e a criação de novas arquiteturas. Vejo pessoas criando novos tipos de arquitetura, sociedades sustentáveis e preocupadas em criar e inovar. Nos próximos anos, testemunharemos grandes avanços científicos. A ciência nos levará a descobertas impressionantes. A teoria das cordas, por exemplo, será comprovada, assim como as ondas gravitacionais de Einstein foram verificadas há poucos anos. Perguntei ao espírito se estamos nos regenerando de algum desastre nuclear. O que recebi foi uma forte probabilidade de um pequeno incidente nuclear com algum deslocamento populacional. Vi pessoas migrando da Europa para a América do Sul. Embora um incidente nuclear seja alarmante, mesmo que pequeno, a humanidade sobreviverá. Somos resilientes como baratas e sempre encontraremos maneiras de nos regenerar e aprender. Esse possível incidente é evitável, dependendo das decisões tomadas pelos líderes mundiais. Em todas as minhas vidas futuras, o planeta se recuperou e se regenerou. Se for necessário passar por isso para evoluirmos como sociedade, que assim seja. Apesar de ver esse evento como evitável, guerras menores podem ocorrer nos próximos anos. No entanto, uma grande guerra mundial não é provável. A humanidade aprendeu essa lição. A mensagem é que estamos em transição. Esta é a transição definitiva, o que muitos textos religiosos chamam de Apocalipse. A má notícia é que estamos vivenciando o Apocalipse. A boa notícia é que não é o fim de tudo, mas o fim do velho e o começo do novo. O velho precisa desmoronar para dar lugar ao novo. Temos um papel importante estando no epicentro dessa transição.